É uma alegria, é uma satisfação estar de volta com você, agora para estudarmos a lição 5 dessa nossa série Provados pelo Fogo, na lição da Escola Sabatina. E o tema, o título da lição é Calor Extremo. O que vamos tratar nesta semana, né? Deus sempre nos testa. Muitas vezes o sofrimento faz parte desse processo, nós já vimos na lição da semana passada, esse processo de purificação e conhecimento. Mas a pergunta é, até que ponto Deus permite o sofrimento para nos moldar? Vamos ver alguns casos nesta semana. Vamos começar com o número 1, que é Abraão no crisol. O crisol aqui é um recipiente onde tem fogo para haver purificação de uma pedra preciosa ou coisa parecida, para sair dali uma joia bonita, né? Então, Abraão passou pelo fogo extremo. E quando foi isto? Quando Deus pede o sacrifício de seu filho, que está em Gênesis capítulo 22, versos 1 e 2. E a pergunta é, por que Deus pede o sacrifício de um filho para Abraão? Deus precisava disso? É muito difícil responder essa pergunta, né? Já que Deus sabe todas as coisas. E ele também sabia que Abraão era um homem de fé e que, se fosse provado, ele poderia, de fato, passar nesse teste de fé. Mas tudo indica aí que o objetivo de Deus não era matar Isaac, né? O texto bíblico de Hebreus nos dá uma resposta muito interessante para isso. Abraão chegava a crer que Deus ressuscitaria o seu filho se ele tivesse que matá-lo. Claro que esse foi um fogo extremo, foi um teste extremo para Abraão. Muitas vezes nós passamos por testes parecidos com esse, talvez não com uma dimensão tão grande quanto este, né? Então Deus provou Abraão num fogo extremo. Através desta prova, né, Abraão e nós podemos compreender um pouco do amor de Deus também em dar o seu filho. Deus estava dizendo o seguinte, assim como você deve dar o seu filho, eu darei o meu filho. E no caso, naquele sacrifício que na verdade não aconteceu, Deus mostrou o seguinte, olha, você viu como é difícil entregar o seu filho? Então imagine para mim, que vou de fato entregar. Então nós temos aqui um elemento comparativo entre o sacrifício de Isaac e o sacrifício de Jesus. O sacrifício que não acontece e o sacrifício que efetivamente acontece. E então, depois desse sacrifício, que na verdade não aconteceu, o anjo disse assim, é muito interessante essas palavras. Deus diz assim para Abraão, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Deus sabia que Abraão o temia, mas nós, os seres humanos que estamos lendo isso hoje, não sabíamos, até que ele provou que ele de fato temia Deus, a ponto de chegar à condição de entregar o seu próprio filho. Então aí a gente precisa entender uma coisa, isso está escrito na Bíblia para o nosso ensino. Se essa cena não fosse até o fogo extremo, ao ponto alto, que era o ato de levantar o cutelo e sacrificar aquele menino, nós não entenderíamos essa história. Nós não entenderíamos a dimensão de uma situação em que alguém é provado até o extremo, mas que Deus providencia o livramento mesmo assim. Então, o texto de Romanos diz assim, o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, até nesse sentido, o sofrimento de Abraão, a prova de Abraão, o calor extremo de Abraão foi para nós e continua sendo um exemplo. Algo que abastece, que fortalece a nossa fé. Um outro caso bíblico, que eu chamaria esse de ponto número 2, que é o caso de Oséias. O profeta Oséias, lá no Velho Testamento, Oséias e Israel, né? Eu diria que, como Abraão foi o fogo extremo, no caso de Oséias foi o amor extremo, né? A história de Oséias, que nós conhecemos, Deus pede que ele case-se com uma mulher de vida duvidosa, e essa mulher o trai, e depois ele pede que Oséias a perdoe e a ame. Ele ilustra o amor de Deus tanto pelo povo de Israel daquela época, quanto por nós. Essa ilustração mostra que o sofrimento pode nos fazer ver também o amor de Deus, apesar de tudo, apesar dos pesares, apesar das lutas. A narrativa de Oséias e Gomer, que era sua esposa,
indica que muitas vezes nós não entendemos a ação de Deus ou a permissão de Deus. Podemos ter até uma ideia errada sobre o caráter de Deus, mas no final, essa história de Oséias e Gomer mostra que Deus sempre é amor, que Ele sempre está nos amando. Não entendemos o todo, mas Ele está lá, o seu amor está lá. E então, nós chegamos ao terceiro ponto da lição dessa semana, a terceira história, a primeira o nosso amigo Abraão, depois Oséias, e agora nós estudamos um pouquinho sobre a história de Jó. Eu diria que Jó é o caso de adoração extrema. E na história de Jó e suas perdas, nós percebemos um pano de fundo que é o grande conflito entre o bem e o mal. Então, quando nós temos sofrimentos, quando nós temos perdas, a gente tem que entender que isso faz parte da guerra entre o bem e o mal. E que nós sofremos por conta de um grande conflito entre o bem e o mal. Mas que nós já sabemos que o bem vai triunfar no final. E que nós seremos agraciados com a eternidade. E nessa guerra entre o bem e o mal, entre dois seres, Deus e Satanás, eles disputam a nossa adoração e o nosso reconhecimento. A aprovação de Jó foi extrema. Ele perdeu tudo e quase morreu, né? Nós conhecemos a sua história. Mas interessante que em tudo isso ele continuou adorando a Deus. Você lembra daquele texto que ele reconhece Deus em todo o processo, ele diz assim, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Ou seja, ele não deixou de reconhecer, de adorar, de homenagear a Deus, apesar do seu sofrimento. Esse é um teste tremendo que você e eu podemos passar. Porque a tendência humana é xingar a Deus, é rejeitar a Deus, é blasfemar de Deus. Como no caso da mulher de Jó, que disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou seja, abandona tudo, joga a toalha. Não é esse o plano de Deus. O quarto ponto desta semana, nós falamos do apóstolo Paulo. Eu chamaria de ministério ao extremo. Deus quer ministrar por nosso intermédio, isso é claro. Quer nos fazer ajudar as pessoas que sofrem, né? Agora, se nós não sofremos, nós somos arremedos de ministros, porque nós não entendemos o sofrimento e não podemos compartilhar uma experiência de alívio desse sofrimento, né? E aí, na história de Paulo, nós entendemos um pouco de como ministrar aos que sofrem, sendo ele mesmo um sofredor. Né? Nós, como Paulo, passamos por aflições. E Paulo passou por aflições terríveis. Né? E isto o preparou para o ministério. Né? Olha só o que ele diz em um dos seus textos. Ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4. Então, Paulo aprendeu com o sofrimento e isto o capacitou para ser um ministro de Deus. Né? Eu lembro de um versinho que dizia assim, né? Quem passou pela vida em branca nuvem, quem passou pela vida e não sofreu, foi um espectro de homem, passou pela vida, mas não viveu. Olha, essa é uma realidade quando queremos falar aos outros. Há muita gente, às vezes, que entra para consolar, para ministrar alguém, mas ele não teve nenhuma experiência e ele não pode falar disso. Não é? Então é melhor se calar, você estará ministrando mais e orar pela pessoa do que você ficar falando bobagens, digamos assim. Né? Então, eu termino a lição dessa semana fazendo uma pergunta, né? Qual foi o seu maior sofrimento? Nós falamos de fogo extremo nessa semana, né? Falamos de Abraão, falamos de Oséias, falamos de Paulo, né? De Jó. Então, qual foi o seu maior sofrimento? Né? E a pergunta é, como você reagiu? Ou talvez está reagindo a esse sofrimento? Eu não sei. Converse com seus alunos sobre isso, lance essa pergunta, certamente virão histórias muito fortes ali no seu grupo e é importante que a gente ouça de como Deus está livrando e trabalhando na vida das pessoas. Deus o abençoe. Semana que vem tem mais. Obrigado por sua recepção, pelo seu carinho. Que Deus o abençoe.